Bom, boa noite. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, onde vou focar na parte de planejamento de projetos pelo método do PERT-CPM. PERT é um método probabilístico para poder estimar o tempo, foi criado nos Estados Unidos, e o CPM basicamente é o método do caminho crítico. E para começar, você tem que compreender que antes de fazer o planejamento, precisamos fazer uma listagem do escopo, do tempo e o vínculo entre as tarefas. E aqui vamos jogar aqui uma atividade em comum da construção civil. Bom, aqui já listei algumas atividades que geralmente acontecem na construção civil, que é o quê? A limpeza do terreno, a fundação, a estrutura, a execução dos projetos complementares e os acabamentos. E como que a gente tem que pensar nessas atividades? Temos que pensar qual é o tipo de vínculo que cada uma tem entre si. Por exemplo, a fundação só pode começar após a limpeza. Então, como a gente executa? Tipo de vínculo: fundação com a limpeza. Qual é o tipo de vínculo dessa ligação aqui? Tem diversos tipos de vínculos. Podem ser início, término. Podem ser término, início, início, início e término, término. O início e término é quando a atividade tem que iniciar com o término da próxima. Término e início, que é o mais comum, é quando a atividade termina para começar a próxima. Início e início, quando as atividades iniciam juntas. E término e término, quando as atividades terminam ao mesmo tempo. No caso da fundação e limpeza, é um tipo de vínculo de término e início. E nós estamos ligando com a atividade do item 1. Então, é um vínculo de término e início com a atividade 1. Agora, a estrutura, da mesma maneira. Término e início, tipo 1. Projetos, eles devem iniciar antes da fundação. E até mesmo antes da limpeza, dependendo da obra. Mas se a gente levar em conta que os projetos executem depois da limpeza, é um término e início com a limpeza. Porém, não pode iniciar a fundação antes dos projetos. Ou seja, podemos colocar um vínculo com a limpeza de término, término. Então, término, término com a limpeza. E já os acabamentos, logo após a execução da estrutura, término, início. E aqui com a letra 3 aqui da estrutura. Explicação breve sobre o diagrama de setas. Como que funciona? No diagrama de setas, todo círculo vai representar um evento e toda seta vai representar uma tarefa, com em cima o nome e embaixo a duração, e nos eventos dentro o número do evento. O evento é todo o marco do projeto, toda fim e início de atividades que representem de grande valor aí no projeto. Por exemplo, a fundação, o término da fundação inicia a estrutura, ou seja, é um marco aí no projeto. Já a tarefa seria a execução da fundação, com o número de dias que elas seriam executadas. Agora eu vou colocar aqui ao lado o diagrama como ficaria. Analisando o diagrama de rede, podemos ver os marcos e o nome das tarefas que estão influenciando aqui no nosso projeto. Que seria o quê? O primeiro marco é a limpeza. O segundo, os projetos, que seria o início dos projetos, que se encontram no encontro ali de término, para início da fundação, no item 3. No 4, a estrutura. E no final, acabamento, chegando ali a entrega do projeto. Então, agora, aplicando o CPM, que seria o caminho crítico, como que funcionaria? Dentro desse processo, é fácil calcular qual é o prazo de execução mínimo da obra. Por exemplo, iniciando pelo número 1, nós temos que o início 0 do projeto e após 5 dias a limpeza seria pronta. Porém, nós precisamos de 15 dias para poder entregar os projetos. Ou seja, nós teríamos aqui, a partir da data 0, que seria 1 e 2 aqui iniciando ao mesmo tempo, teria aqui 0 e 0. Após 15 dias é que teríamos entregue os projetos para iniciar a fundação. Após a fundação, mais 20, 35 dias, mais 40,
depois mais 20. Ou seja, o maior caminho, que é esse em vermelho, é o caminho crítico, que demora 95 dias. E aí, voltando no caminho, subtraindo 20, subtraindo 40, subtraindo 20, quando subtraímos aqui dos projetos, ele zera, ou seja, aqui é o início do projeto, início da obra toda. Mas se subtrairmos aqui da limpeza, 15 do 5, ficaríamos com uma folga aí de projeto de 10 dias. Ou seja, nós teríamos 10 dias ainda em folga para poder trabalhar com a limpeza. Então, não necessariamente precisaríamos iniciar a limpeza junto com os projetos. Poderíamos iniciar a limpeza após o término, aí próximo aí, os últimos 5 dias aí de projeto, para poder atender esse requisito de início. Bom, eu espero que tenham gostado. Esse aqui é o diagrama de redes e planejamento de projetos pelo método do PERT CPM. Que o PERT também é um assunto que poderíamos abranger logo mais, que é um método de estimativa.